Olá pessoal, tudo bem? Hoje quarta-feira, agora 18h38, e nós não conseguimos fazer essa transmissão ao vivo hoje, né? Hoje, dia 3 de julho, na verdade há uma instabilidade das redes sociais, principalmente do Facebook, do Instagram e do Twitter, né? Isso pelo que eu vi nas notícias no Brasil inteiro. E dessa forma nós não conseguimos transmitir ao vivo. Por essa razão, eu estou gravando esse vídeo que eu vou disponibilizar tanto nas redes sociais quanto no site tvpericia.com.br. Quem quiser mais informações, quem quiser assistir o vídeo na íntegra, tvpericia.com.br. E a pauta de hoje é áreas de atuação do perito judicial, né? Então, você aí, profissional de saúde ou profissional de qualquer outra área do conhecimento que tenha formação superior, que me perguntou aí durante a semana, poxa, em quais áreas eu consigo atuar como perito, né? Então eu vou falar não só da área de atuação como perito judicial, como também como assistente técnico, né? E eu acho que todos já sabem a diferença, quem acompanha os meus vídeos, a diferença entre perito judicial e assistente técnico. Mas só para reforçar, perito judicial é quando você é nomeado pelo juiz para atuar num processo, ou seja, você é perito do juízo. E assistente técnico é o nome que se dá quando você é contratado por uma das partes, geralmente pelo advogado das partes, para você atuar emitindo o seu parecer técnico, tá bom? Bom, vamos começar então como perito judicial, né? Em que áreas você pode atuar como perito judicial? Você pode atuar como perito judicial na Justiça Estadual e na Justiça Federal, né? Na Justiça Estadual, você tem as varas cíveis, as varas criminais, as varas de falência e concordata, as varas de família, as varas de precatórias, as varas de execuções fiscais e até mesmo as varas trabalhistas, apesar de que as varas trabalhistas estão na esfera da Justiça Federal, né? Mas a grande área, talvez, para o perito judicial atuar são as varas cíveis. Você pode atuar, as varas em que você pode atuar ou o tipo de justiça em que você pode atuar vai depender muito da sua formação acadêmica, né? Por exemplo, se você é psicólogo, né? Vara de família é uma vara interessante, uma vara que tem muito mercado para o profissional psicólogo. Já se você é contador, você provavelmente vai atuar mais nas varas cíveis ou nas varas de falência e concordata ou de execuções fiscais. Então, o seu mercado de atuação vai depender muito da sua formação acadêmica, né? É isso que vai determinar qual área vai ter mais mercado ou mais demanda para que você seja nomeado perito judicial. O importante dizer é que o perito judicial ele tanto atua na esfera estadual quanto na federal, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Mas esse é um dos mercados, né? Existe um outro mercado em potencial que pouco se fala sobre ele e menos ainda sobre a possibilidade da atuação do perito, que é a justiça arbitral. É um sistema de justiça pouco conhecido no Brasil ainda, apesar de ser antigo, é pouco divulgado, é pouco difundido, e lá também há a possibilidade de atuação do perito, né, nas mais diversas áreas do conhecimento. E o que é a justiça arbitral, né? A justiça arbitral, na verdade, é uma justiça privada, não é uma justiça pública, como é a justiça estadual, como é a justiça federal. A justiça arbitral ela se dá através das câmaras arbitrais, né, onde você tem a atuação dos profissionais mediadores ou juízes arbitrais, né? E essas câmaras arbitrais, elas atuam tanto na mediação
quanto existe também as sentenças arbitrais, né? E hoje as câmaras arbitrais podem atuar até mesmo na justiça trabalhista, até mesmo com ações trabalhistas, com acordos, com homologações trabalhistas, e isso faz com que o campo para a perícia se abra muito, se expanda muito por conta desta atuação das câmaras arbitrais. Então fica aí uma dica importante para quem quer atuar com a perícia: procurar também as câmaras arbitrais. Então você também pode prospectar câmaras arbitrais para oferecer os seus serviços como perito, né? Se você der aí um Google e colocar câmara arbitral, vai aparecer uma dezenas dessas câmaras, e em todas elas para todas elas você pode encaminhar o seu currículo e se colocar à disposição como perito. E existe demanda para perícia também dentro das câmaras arbitrais, né? Então, além da justiça pública, né, além da justiça do Estado, você tem também a justiça privada, ou um sistema de justiça privada, que são as câmaras arbitrais. Eu sugiro quem quiser saber mais sobre câmara arbitral, digitar no Google câmara arbitral, né, e estudar um pouquinho a respeito. Eu vou fazer um vídeo depois só falando sobre câmara arbitral e a sua atuação, mas vocês podem se adiantar já pesquisando sobre esse assunto e sobre como atuar como perito em câmara arbitral, né? E um terceiro mercado, que para mim entendo como sendo, do ponto de vista financeiro, o melhor mercado, né, é o mercado extrajudicial. Ou seja, é quando você vai atuar como perito da parte, né, ou como assistente técnico. Então, é quando a parte te contrata para emitir um parecer técnico. E quem são os seus potenciais clientes, né? Para quem você pode enviar o seu currículo? Para escritórios de advocacia, para advogados, né? Então, o advogado, muitas vezes, quando ele vai ingressar com uma ação na justiça, ele vai precisar pesquisar sobre aquele assunto, ele vai precisar entender tecnicamente aquela demanda para ser mais assertivo no seu pedido. E é nessa hora que ele muitas vezes procura no mercado um profissional especialista naquela área, naquele assunto que ele vai abordar, né? Então, quando você encaminha o seu currículo como perito para escritórios de advocacia, você amplia muito a sua chance de ser contratado por esses escritórios, né? Eu aqui tenho como estratégia encaminhar uma cartinha e encaminhar o currículo, me oferecendo para consultoria gratuita, né? Mas aquela velha frase, né? Não existe almoço grátis. Ou seja, esta consultoria que inicialmente é gratuita, que você vai prestar aos escritórios de advocacia, futuramente se transformam na contratação para a emissão de um parecer, né? E aí, obviamente, por este serviço, né, por essa emissão de parecer técnico, você vai cobrar os seus honorários, né? Então você pode fidelizar escritórios de advocacia, se oferecendo para dar consultoria na sua área de formação. E pessoal, lembrando que para você fazer isso, você não precisa fazer curso nenhum. Eu estou dizendo aqui algo que você já pode fazer. Você que está aí me assistindo, que está desempregado e que não sabe por onde começar, em vez de gastar o seu dinheiro com cursos, não, você já tem formação superior, mande o seu currículo para escritórios de advocacia, se oferecendo para atuar como perito na sua área de formação, né? Então, isso você já pode fazer, você não precisa de absolutamente nada além da sua formação, da sua graduação, né? Então, eu acho que essa dica é importantíssima. Você está desempregado, mandando só currículo, por exemplo, profissionais da saúde, que são os profissionais que eu mais tenho contato aqui. Eu vejo os profissionais reclamando que prospectam hospitais, que mandam currículo e não tem resultado. Poxa, mas você está mandando só para hospital, né? Tá aí uma nova frente de atuação para você. Mande seu currículo também para escritórios de advocacia.
E aí, quando eu digo isso, muita gente fala: nossa, eu nunca pensei que um enfermeiro, que um psicólogo, que um fisioterapeuta pudesse ser contratado por um escritório de advocacia. É estranho, não é? Não é da nossa cultura, mas isso é real. Ou seja, esses advogados precisam do seu trabalho como consultor técnico, né? Como parecerista. Então, fica aí essa dica do mercado extrajudicial, onde você pode atuar como assistente técnico. E é bastante simples. Faz aí um texto, né, onde você oferece os seus serviços, onde você fala da sua formação acadêmica, onde você fala de forma breve sobre a sua experiência e a sua trajetória profissional e em que áreas você está habilitado para atuar. E manda isso por e-mail, é um caminho mais fácil, mais rápido e que não tem custo nenhum, ou seja, você não vai gastar nada para isso. E manda um e-mail para todos os escritórios de advocacia que você conhece, né? Ou vai lá no Google e digita escritórios de advocacia, faz uma lista de e-mails, né? E encaminha a sua cartinha se propondo a dar consultoria para esses profissionais advogados. Você vai perceber que terá um retorno bastante grande, até surpreendente, e é bem provável que quando esse advogado precisar ingressar com uma ação em que ele demande conhecimento técnico específico e esse conhecimento for da sua área, ele vai te procurar para te contratar para emitir um parecer técnico, né? Então, basicamente, eu vejo 3 grandes frentes de atuação para o perito judicial. A frente ligada à justiça pública, seja na esfera federal ou na estadual. As câmaras arbitrais, né, a atuação do perito junto às câmaras arbitrais, e a atuação do perito na esfera extrajudicial, ou seja, sendo contratado pelas partes, né? Como sempre, eu vou agora responder as perguntas que me fizeram ao longo da semana, perguntas feitas por alunos, perguntas feitas por espectadores da TV Perícia e também das redes sociais, né? Mas hoje, a grande dica de hoje é que você é profissional de qualquer área do conhecimento, prospecte escritórios de advocacia, mande o seu currículo, fale da sua experiência e demonstre em quais áreas você está habilitado para atuar na produção de parecer técnico. E para fazer isso, você já reúne as competências para tal, ou seja, a sua graduação já te permite fazer isso, certo? Essa é, para mim, a grande dica da semana e do vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui: existem câmaras arbitrais em todo o Brasil? Provavelmente sim, pelo menos nas principais capitais, né? Como eu disse, a Câmara Arbitral ainda é algo pouco difundido no Brasil, né? Eu participei o ano passado de um congresso no Paraná, onde se tratava desse assunto, e é um assunto ainda muito restrito a um círculo muito pequeno de profissionais. Então, a minha ideia, inclusive, é divulgar esta informação, não é? Existem câmaras arbitrais, essas câmaras arbitrais são câmaras privadas, ou seja, é uma empresa privada, né, que vai prestar um serviço de mediação e arbitragem. E é um mercado em potencial para você, profissional com formação superior, atuar como assistente técnico ou como perito, tá certo? Então, eu não posso dizer que existem câmaras arbitrais no Brasil inteiro, em todos os municípios brasileiros, mas com certeza posso afirmar que existem câmaras arbitrais em todas as capitais do Brasil, ok? Outra pergunta aqui: como funciona na prática a atuação do assistente técnico? Bom, a atuação do assistente técnico ela é bastante similar à atuação do perito judicial, né? O assistente técnico, ele tem por função revelar a verdade técnico-científica
de uma determinada situação, né? Então, o assistente técnico vai aplicar o seu conhecimento a uma determinada situação, onde ele onde ele busca, ao final, produzir um documento chamado parecer técnico. Então, este parecer ele tem que ser embasado em fatos científicos, com aplicação de técnicas reconhecidas pela comunidade científica. E o assistente técnico ele atua contratado pela parte dentro de um processo, né? E ele vai fazer o levantamento técnico de uma determinada situação, análise técnica ou até mesmo avaliação técnica de pessoas em determinadas situações dentro de um processo, a depender da área de atuação, de formação de cada assistente técnico. Mas o principal objetivo do assistente técnico é a produção do parecer. E esse parecer ele pode ser um parecer que antecede ao laudo pericial, né? Ou seja, é a visão daquele profissional sobre uma determinada situação, independente de um parecer, de um laudo pericial. Ou o assistente técnico também pode atuar após a apresentação do laudo pericial, acolhendo ou refutando o que foi dito pelo perito do juízo. Ou seja, a pessoa, o profissional que está emitindo um parecer técnico, ele pode acompanhar ou não o laudo pericial. Caso ele não acompanhe o laudo pericial, ele tem que justificar do ponto de vista técnico-científico, né? Por que razão ele diverge, por que razão ele discorda do laudo pericial, tá certo? Outra pergunta aqui é: por que ninguém conhece as câmaras arbitrais? Pois é, elas são pouco difundidas, você não vê. Hoje, basicamente o que a gente conhece, em sua grande maioria, as pessoas conhecem por conta da grande mídia, né? E as câmaras arbitrais dificilmente figuram na grande mídia, né? Além do que, ainda não há no Brasil a cultura de procurar as câmaras arbitrais para a solução de conflitos, né? Mas dentro das câmaras arbitrais, né, as pessoas poderiam resolver mais facilmente, mais rapidamente, muitos dos conflitos ou muitas das questões que hoje são judicializadas, né? Mas infelizmente ainda as câmaras não são conhecidas porque elas não estão fortemente presentes na grande mídia, né? Então, hoje as pessoas judicializam as questões na justiça pública, até porque o acesso à justiça pública é muito facilitado para a grande massa da população, né? As câmaras arbitrais, infelizmente, ainda são muito elitizadas e o cidadão comum, o cidadão de classe média baixa, tem pouco acesso, até financeiro, às câmaras arbitrais. E a justiça pública, para esta condição de mais dificuldade financeira, a justiça pública se dá de forma gratuita. E as câmaras arbitrais são câmaras privadas e que são pagas, né? Ou seja, elas recebem honorário. Então, desta forma, elas não são tão acessíveis para uma faixa da população como é a justiça pública, que, uma vez que o autor de uma ação, né, ou a parte em uma ação se declara pobre, ela tem acesso à justiça pública de forma gratuita. Isso já não ocorre nas câmaras arbitrais. Outra pergunta: como o perito recebe como assistente técnico e como perito de câmara arbitral? Bom, quando você presta serviço, tanto como assistente técnico contratado por um advogado ou contratado por uma câmara arbitral, ali você está atuando como um profissional autônomo, como um prestador de serviço, e o que eu sugiro sempre é que você faça um contrato de prestação de serviço, né, como qualquer profissional autônomo, onde o serviço a ser prestado é o serviço de perícia, e
você cobre 50% do valor dos seus honorários na contratação e os demais 50% na entrega do seu parecer, né? Esta é a prática de mercado, ou seja, 50% na contratação e 50% na entrega do seu parecer. Isso sempre quando você for contratado como assistente técnico. E aqui uma última pergunta: por que fazer o curso de perito judicial se você diz que eu só preciso da faculdade? Bom, excelente pergunta. Não é obrigatório, não é necessário fazer nenhum curso de formação em perícia judicial ou em perícia para atuar como perito, tanto como perito judicial como assistente técnico. Ou seja, o que te habilita para isso, para essa atuação, é realmente somente o seu curso superior, sua graduação, sua licenciatura ou até mesmo o seu curso superior na área de tecnologia, o seu tecnólogo, né? Então, você tem formação superior, isso já te habilita para atuar como perito ou como assistente técnico. O que ocorre é o seguinte: a pergunta é: como eu faço tudo isso? Por onde eu começo? Não é? Então eu posso, eu já sei disso, essa é a informação que vocês estão recebendo. Poder você pode, mas por onde você começa? Qual o caminho a seguir? Né? Eu posso emitir um laudo, eu posso emitir um parecer? Posso, a minha formação me habilita para isso. Mas eu hoje sei que linguagem utilizar, eu sei como formatar um laudo, como formatar um parecer, eu sei como peticionar dentro de um processo, ou coisas mais básicas ainda. Eu sei como me apresentar a um juiz como perito, eu sei como me cadastrar nos sites dos tribunais, né? Eu sei o caminho para esse cadastro. Se a gente for falar só da justiça pública, tem minimamente aí 3 a 4 cadastros que você pode fazer para atuar como perito judicial, né? Eu vou citar 3 aqui: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho e o portal da Justiça Federal. Só aí já tem 3 cadastros a serem feitos. E nada disso foi ensinado a nós na faculdade, na graduação, seja de que área for, né? E aí sim vem a importância de ter uma formação adicional ou de fazer um curso de formação em perícia judicial, onde você não vai necessariamente aprender a fazer a perícia na sua área, porque essa é parte do conhecimento da sua formação acadêmica, mas você vai aprender a como ingressar nesse mercado, por onde você começa, como você produz as peças que são necessárias serem produzidas para você atuar como perito, ou seja, as petições, o laudo, o parecer, não é? Até coisas simples que fazem toda a diferença. Você já tem um currículo como perito, como assistente técnico? Será que esse currículo é igual a um currículo para o mercado tradicional? Ou seja, será que o currículo é igual àquele currículo que você utiliza quando está procurando emprego? Já adianto você, não é. É um currículo específico, num formato específico, não é? E onde você aprendeu isso, onde você aprenderá a fazer isso? Aí sim entra a necessidade de um curso, que pode ser um curso livre, pode ser uma pós-graduação, mas que te ensine a fazer tudo isso. Por exemplo, uma pergunta aqui está dizendo assim: é verdade que eu, como perito, posso visitar o juiz? E isso aumenta minhas chances de nomeação? Sem dúvida, as visitas aumentam as suas chances de nomeação. Por quê? O perito é a pessoa de confiança do juiz, né? É muito importante que o juiz saiba quem ele está nomeando, né? Então, o perito pode sim visitar os juízes, né? Os juízes são muito receptivos à visita do perito, né? Agora, como você pode fazer essa visita? Como você se apresenta? Eu diria até como você vai se vestir para se apresentar a um juiz. Tudo isso faz muita diferença, não é?
E onde você vai ouvir sobre estas necessidades? Num curso de formação de perícia judicial. Então, do aspecto legal, né, você não precisa fazer nenhum curso, você já está competente para atuar. Mas é num curso que você vai aprender como fazer, quais são os caminhos, né, qual é a trajetória para ser mais assertivo, né? E para a gente finalizar, me perguntaram qual a diferença do curso livre de perícia judicial e da pós-graduação em perícia judicial. Bom, para mim a primeira grande diferença é se você atua ou não no mercado de perícia judicial. Se você já é perito, se você já atua e você quer aprimorar o seu conhecimento, principalmente seu conhecimento jurídico da sua atuação, sua formação jurídica, ainda que você não seja da área jurídica, você pode ser um profissional de saúde, por exemplo, mas você quer aprimorar o seu conhecimento jurídico para atuar como perito. Aí eu aconselho a fazer a especialização, a pós-graduação em perícia judicial. Agora, se isso é um mercado novo para você, onde você quer saber mais sobre esse mercado e você quer aprender o que é realmente necessário para começar a atuar como perito, eu não aconselho fazer a pós, e sim fazer um curso mais rápido ou um curso livre, né? Em geral, esses cursos têm duração aí, em média de 2 dias, né? Por quê? É num curso livre onde você vai aprender o que realmente importa para você começar a atuar e até mesmo perceber se é um mercado que você quer continuar ou não, que você quer trilhar este caminho, se você quer ou não trilhar este caminho, né? Então eu não indico o curso de pós-graduação para quem não está atuando ainda na área. Quem quer saber um pouquinho mais da área e quem quer adquirir todas as ferramentas necessárias e suficientes para começar a atuar, é o curso livre a indicação. Então, o curso livre, ele te mostra o caminho, ele te mostra como fazer. A pós-graduação te mostra o caminho, como fazer e por que você está fazendo, qual a base legal para tudo aquilo, tá certo? Então, a grande diferença do curso livre para o curso de pós-graduação é o aprofundamento nas coisas, não é? As abordagens no curso de pós-graduação têm um nível de aprofundamento muito maior, principalmente as questões legais ou o conhecimento da legislação, principalmente da legislação que mais importa para o perito judicial, que é o Código de Processo Civil e o Código Civil. Ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e quarta-feira que vem, às 18 horas, se as redes sociais funcionarem, estaremos ao vivo com vocês mais uma vez. Se vocês quiserem mais informações, eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais. O Instagram é @Wesley Costa ou AGESP, AGESP é AGEESP, e o Facebook, facebook.com/Unicosta Educação, tá bom? Além disso, temos o site da TV Perícia, onde esse vídeo vai estar disponibilizado, tvperícia.com.br, tá bom? Um abraço, até quarta-feira que vem, às 18 horas, com mais um vídeo ao vivo. Até lá!